Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, minhas lindezas? Espero muito que sim. Bom, lindezas, como vocês podem ver aí no título do vídeo, né? Hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês, né, da minha história de vida. E em algum dos vídeos anteriores eu deixei, né, uma perguntinha pra vocês, perguntando se vocês queriam, né, que eu contasse um pouquinho da minha história de vida, minhas experiências e tudo mais. E aí, gente, eu fiquei impressionada porque a maioria dos comentários foi vocês dizendo que queriam muito que eu trouxesse a minha história, né? Então hoje, meus amores, esse vídeo vai ser só relacionado à minha história, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês for novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, tá bom? Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando desse canal, porque ajuda bastante. E é isso, né? Bora pro vídeo que tem muita coisa pra contar pra vocês. Bom, meus amores, como é de lei, né, eu passar interrompendo o vídeo pra indicar canais. Hoje eu vim aqui indicar um canal, né, pra vocês muito maravilhoso, gente. E é o canal da Fanny Oliveira, vou estar deixando o link do canal da Fanny aqui na descrição, tá bom? E o canal da Fanny, gente, aborda todos os conteúdos de dona de casa, vlog, faxinas, receitinhas. E, gente, eu fiquei impressionada com a Fanny, porque os vídeos dela, gente, são muito viciantes, sério. Corre lá pra vocês dar uma conferida, pra vocês verem que eu não tô mentindo, né? Ela é uma pessoa, assim, muito espontânea, muito simpática e muito extrovertida, então o vídeo dela fica muito bom de assistir, sabe? A gente se sente dentro da casa dela, então eu amei ter conhecido o canal da Fanny, né? Então eu vim aqui indicar pra vocês também. O link vai estar aqui na descrição, então corre lá, gente, se inscreva no canalzinho da Fanny, ela tá rumo a 1000 inscritos, então vão lá dar essa forcinha pra linda, tá bom? E comentem, vim pela Nina Style, que eu ficarei muito feliz de saber que vocês conheceram o canal da Lindona por mim, tá bom? Mas antes de eu começar a contar minha história pra vocês, né, eu gostaria de estar passando aqui pra mandar um beijo super especial, né, pra um fãzinho mirim, é o Adriel, ele tem 3 aninhos, gente, ele é lá de Juazeiro, e a mãezinha dele, a Márcia, acompanha aqui o canal e sempre pede pra me mandar beijo pro Adriel, né, porque ele assiste a gente e gosta bastante do canal, gente, que fofura. Então um beijo, Márcia, e um beijo, Adriel. Muito obrigada por acompanhar a gente, tá bom, meus amores? Eu fico muito feliz por esse carinho de sempre. Beijão pra vocês! Bom, meus amores, né, eu vou começar a minha história do começo, né, que é desde quando eu me lembro por gente. E assim, meus amores, a minha história de vida, eu acho que é bem sofrida, né, eu acho que a gente passou por muitas coisas, assim, eu, quando eu era pequena, que até hoje eu carrego comigo e é por isso que eu tento hoje em dia, sabe, levar uma vida diferente, ter minhas coisinhas e tudo mais, por causa de coisas que eu vou contar pra vocês aqui hoje nesse vídeo, tá bom? Então se você ainda não deixou o like, deixa o like, tá? Comenta aqui embaixo e se ainda não for inscrito, se inscreve. Espero não chorar, né? Enfim, passei essa maquiagem aqui pra dar uma escondidinha na cara. E é isso, bora lá, né, gente? Bom, pra quem ainda não me conhece, né, e chegou aqui agora no canal, caiu de paraquedas, ou o YouTube recomendou esse vídeo pra você, tá? O meu nome é Aline, tenho 24 anos, tá? Sou casada com o Vangston há 9 anos e ao longo desses 9 anos, né, construímos a nossa família e fizemos 2 filhinhos, né, gente? Que quem me acompanha já sabe que é o João e a Esther. Mas pra mim, né, chegar até aqui, pra mim construir essa família, gente, passei por muitas coisas até conseguir conquistar tudo que eu tenho hoje, né? Bom, gente, vou começar falando da minha mãe porque tudo começa por ela, né, porque eu nasci dela. Quando minha mãe tinha 18 anos, tá? Não sei se era 17 ou 18 anos, ela engravidou de mim. Enfim, minha mãe passava por uma relação, gente, muito abusiva, muito tóxica com meu pai, né? Não vou ficar falando dessas histórias porque é assunto dela, coisa relacionada a ela. E aí, gente, ela viveu um relacionamento muito abusivo, apanhava, sofria e tudo mais, né? E enfim, depois de um tempo, minha mãe resolveu fugir, né? Ir embora, tudo mais. E assim que ela estava na rodoviária, meu pai decidiu ir atrás dela e pegar eu e meu irmão dela, né? E assim ele conseguiu, porque minha mãe só tinha 18 anos, queria viver a vida dela, tava com medo do meu pai era uma pessoa muito agressiva. E ela decidiu viver a vida dela e entregar eu e meu irmão. E nisso, gente, que ela entregou eu e meu irmão, né, pra poder viver uma vida, poder ter uma casa e tudo mais pra buscar a gente depois, porque esse sempre foi o intuito dela, ela deixou meu pai levar a gente embora, né, eu e meu irmão Vinícius, que vocês ainda não conhecem ele porque ele se encontra preso. E enfim, nisso, gente, a gente foi morar com o meu pai, né, ficamos uns anos lá, se não me engano foi uns 2 ou 3 anos, né, até minha mãe buscar a gente.
E lá também a gente sofreu muito, né, morando com meu pai, até porque meu pai casou com uma mulher, né, e foi viver com essa mulher, com os filhos dela, e deixou eu e meu irmão na casa da minha avó. Então era minha avó que criava a gente. E a gente tinha uma vida muito sofrida na casa da minha avó, porque ela maltratava a gente, batia na gente, né? Ela não dava fruta, na verdade, ela dava casca de fruta pra gente comer. Então é isso que eu me lembro, né, gente? Porque eu era bem pequenininha, mas eu me lembro de passa algumas lembranças assim na minha mente de quando eu morava com a minha avó. E eu me lembro que ela não dava fruta pra mim e pro meu irmão. Ela pegava e jogava as cascas, né? De banana, de maçã. Por causa que eu tenho uma tia que ela é especial. E aí a minha avó pedia pra ela jogar as cascas de fruta pra mim e pro meu irmão comer, né? Até porque meu pai não tava lá, minha mãe não tava lá. E era ela que tinha, né, a total responsabilidade da gente. Enfim, depois de uns anos, gente, uns 2, 3 anos, eu acho, a minha mãe, né, resolveu buscar a gente. Casou. Ela morava em Bertioga, né, na cidade que ela sempre morou. Aí ela casou, né? E com isso, a tia da minha mãe deu um cantinho pra ela morar. Então ela casou e foi morar nesse cantinho. E assim que ela foi morar nesse cantinho, ela juntou um dinheirinho, gente, e foi buscar eu e meu irmão. E nisso, eu e meu irmão não conhecia mais a minha mãe, né? Porque a gente era bem pequenininho, se eu não me engano, eu tinha 1 ano e meu irmão tinha 2 anos, porque ele é 1 ano mais velho que eu. E com isso a gente morou na minha avó e a gente não se lembrava mais da minha mãe, né? Porque a gente era muito pequenininho. E lá na casa da minha avó, as pessoas falavam que minha mãe tinha abandonado a gente lá, deixado a gente lá e tudo mais. A gente não sabia da história. Foi até então que quando minha mãe chegou na cidade, né? Que meu pai morava, que a minha avó morava pra buscar a gente não conheceu ela, a gente se escondeu, eu e meu irmão se escondeu atrás de uma árvore, porque a gente não sabia quem era. Aí ela começou a falar que era nossa mãe e tudo mais, aí a gente, né, foi pegando o amor e carinho, porque minha mãe chegou muito amorosa, muito carinhosa, aquele carinho, aquele amor que a gente não tinha, né, morando na minha avó e nem com meu pai, porque eu e meu irmão, a gente era muito maltratado, era o que eu lembro, gente, e eu lembro que a gente era maltratado sim, quando a gente morava na casa da minha avó, a gente era meio que destratado, sabe? E enfim, com isso minha mãe buscou a gente, teve que chamar a polícia, teve que chamar isso e aquilo, o prefeito da cidade, porque meu pai não queria deixar a gente, né, minha mãe levar a gente, mas minha mãe resolveu tudo e levou a gente embora. Com isso que a gente veio com a minha mãe, a gente foi morar na cidade de Bertioga com a minha mãe e foi tudo diferente, gente, tudo diferente. Eu não consigo nem expressar a minha reação, assim, quando eu conheci e vim pra onde minha mãe morava, foi tudo diferente. Comia fruta que eu nunca comi na vida, salada a gente pensava que era mato, sabe, porque a gente não comia isso. Gente, foi tudo diferente, sabe, minha vida. Enfim, né, isso que eu lembro. Depois eu vim morar com a minha mãe, foi tudo de boa, tudo maravilhoso, né. Nossa, gente, foi tudo lindo, né, esse reencontro, depois eu fui pra minha mãe. Enfim, minha mãe ficou casada por um bom tempo, gente, um bom tempo mesmo. E esse cara que ela era casada era o meu tio, né, que até hoje eu tenho um carinho por ele. Meu tio assim, gente, que eu chamava ele de tio, não chamava ele de pai, porque ele cuidava de mim. E até hoje eu tenho um carinho muito grande por ele, porque ele sempre cuidou de mim, né, do meu irmão, como se fosse pai da gente. Até depois que minha mãe separou dele, gente, ele tratava eu e meu irmão como se fosse filho, sabe? Levava a gente pra brincar, levava a gente pra dormir na casa dele, sem maldade nenhuma, porque hoje em dia, né, gente, é muito difícil, né, não olhar um homem cuidando de outras crianças sozinho, sem maldade. E esse meu tio, gente, não tinha maldade nenhuma. Foi até então que na minha adolescência, na minha juventude, eu nunca sofri abuso nenhum, graças a Deus. E, enfim, fui morar com a minha mãe, tudo diferente, minha mãe casada, mas depois ela separou. Ainda tava morando na casinha, né, que a minha tia deixou pra ela, tá? E depois de um tempo, gente, minha mãe separou, né, e a nossa vida mudou completamente depois disso. Bom, depois de, acho que uns 2, 3 anos ou 4 anos minha mãe separada, né, aconteceu uma briga muito assim, né, lá na família da minha mãe, e com isso a gente foi, tipo, meio que expulso da casa que a gente tava. E, gente, lembrando que minha mãe sempre teve uma vida muito humilde mesmo, sabe? Ela ia pro lixão com a mãe dela catar as coisas pra comer. Minha mãe morava num barraquinho, tá? Minha avó, ela era alcoólatra. Então minha mãe, a gente ficava junto com a mãe dela, com a minha avó, o tempo inteiro. E aí, como minha avó era alcoólatra, ela dormia nas ruas. Gente, minha mãe viveu várias coisas, ia pro lixão pra catar comida, e aí minha mãe, né, viveu essa vida, dormia na rua com a minha avó, ia pro lixão catar, ia pra escola só pra comer mesmo, gente, porque ela não tinha alimento na casa dela, então minha mãe viveu uma vida muito difícil. E enfim,
né? Estudou só até a 5ª série, gente, porque ela ia mais pra escola pra comer, porque ela não tinha alimentos na casa dela, né? Enquanto ela não tava no lixão catando, ela tava na escola comendo, né? E enfim. Aí, gente, minha tia deixou esse cantinho pra minha mãe, né? Não tinha passado nada pro nome da minha mãe, mas como minha mãe cuidava da minha tia, que ela era doente, minha tia foi lá e deixou pra ela, né? Pra ela ter um cantinho pra cuidar de mim e do meu irmão. Enfim, depois que minha mãe separou, a nossa vida, né, mudou completamente, depois de uns 2, 3 anos, porque aí, gente, aconteceu uma briga, foi uma revolta bem grande na família da minha mãe, e aí, com isso, expulsaram a minha mãe, jogaram a minha mãe pra rua, com os móveis e tudo. E nisso, gente, começou a nossa luta maior, né? Porque tudo que minha mãe tinha era aquela casinha. Porque, como eu falei, a infância dela foi muito difícil, muito sofrida e muito pobre. Então, tudo que ela tinha na vida, né, de estabilidade, era aquela casinha. Porque até então, ela não tinha escolaridade, não tinha um serviço, assim, formal e tudo mais. Todos os bicos que ela fazia era de diarista. Porque até então, gente, nessa cidade que minha mãe mora até hoje, é muito difícil você encontrar emprego ou arrumar serviço sem ter escolaridade. É muito difícil mesmo. E como minha mãe, né, estudou só até a 5ª série, ela não tem escolaridade nenhuma. Então, todos os empregos que ela pegava era de doméstica. Então, com isso, gente, minha mãe foi me dada embora, foi expulsa pra rua. Esse dia foi muito triste, eu chorei demais mesmo. E aí, né, um primo da minha mãe acolheu a gente por uns dias, né, eu lembro que minha mãe tinha um armário novo de cozinha, a gente tinha as coisas tudo bonitinha de casa, e com isso que a gente foi expulsa de casa, a gente foi jogado tudo pra rua, as coisas dela, sabe? O pessoal, né, da família da minha mãe lá, jogou as coisas dela tudo pra rua. Tudo pra calçada, sabe? E aí começou a pegar chuva e tudo mais, aí estragou boa parte. Aí com isso, depois dessa humilhação, né, o primo da minha mãe viu na situação, a casa dele era bem pequenininha, a gente era 2 cômodos, mas mesmo assim, ele acolheu a gente lá por uns dias, e depois uma amiga da minha mãe que acolheu a gente, né? Com isso, minha mãe conseguiu arrumar uma casinha, né, e colocou a gente dentro dessa casinha, que eu até me lembro, era uma casinha bem pequenininha, gente, era um cômodo, e era na frente de um rio, tinha muito pernilongo mesmo, e era perto da minha escola. E enfim, nessa casinha, gente, a gente morou, se eu não me engano, acho que por um ou 2 anos, se eu não me engano. E aí, gente, depois desses 2 anos morando nessa casinha, né, as coisas apertaram de novo e a mulher tinha aumentado o aluguel, e com isso a gente não conseguiria ficar lá. E aí foi que minha mãe entrou em desespero, não sabia o que fazer, né? E eu vendo minha mãe naquela situação, minha mãe chorando, né? Por causa que tinha eu e meu irmão, meu olho até enche de lágrimas. Por causa que tinha eu e minha irmã e ela não sabia o que fazer. Foi até então que minha mãe, né, na cidade que ela mora, ela tem muita amizade mesmo. E um amigo dela, né, vendo que ela tava passando por essa situação, ele fez uma proposta, né? Falou assim que tinha um lugar pra gente ficar, que a gente só pagaria por mês 150 de aluguel, e era um valor que daria pra minha mãe, né, pagar e colocar a gente sobre um teto. E enfim, gente, só que, gente, se eu contar pra vocês que lugar que era esse, vocês não acreditam. Esse lugar, gente, era um barracão, era um terreiro, sabe, de umbanda, de macumba, não sei se é assim que fala, gente, porque eu não conheço muito dessas coisas. Mas nesse lugar que o amigo da minha mãe alugou pra gente, era um terreiro, assim, de macumba mesmo, sabe? E se alguém que me acompanha, que tem essa crença, essa religião, e não for assim que se pronuncia, vocês deixem aqui, gente, porque eu não sei como se fala, tá? E era um barracão que se fala, era um barracão que abrigava, né, as pessoas que frequentam essa religião. E com isso, esse terreiro, gente, né, que eles fazem o ritual deles lá, estava desativado. Desativado é quando a pessoa se muda ou leva o terreiro para outro lugar e tudo mais. E a dona desse lugar, ela tinha ido embora, né? E aí, o amigo da minha mãe era irmão dessa dona e falou assim, se você quiser, eu tô vendo sua situação, eu deixo você ficar lá por esse valor, né? Não é um lugar assim, né, maravilhoso e tudo mais, mas eu sei que vocês vão poder ficar lá abrigado por um tempo. E era barraco mesmo, gente, era barraco mesmo de madeira, sabe? E aí a gente foi pra esse barracão. E nesse barracão tinha tudo, gente. Era uma casa normal, tinha pia, tinha tudo mesmo dentro do barracão. Só que tinha um porém. Pra gente ir no banheiro, a gente tinha que passar pelo centro, né? Que era o centro lá que eles faziam o ritual deles e tudo mais. Que o banheiro era dentro do centro. E dentro desse terreiro lá, gente, tinha tudo de imagem, sabe? Tava tudo montado lá, só não tava tendo, né, o trabalho deles lá, mas tava tudo montado lá, né?
só estava desativado. E aí, gente, com isso a gente passou muitas coisas terríveis naquela casa, sabe? Muitas coisas, assim, assombrosas, assim, ao meu ponto de vista naquela casa. Porque, assim, tinha o quartinho, né, que as pessoas raspavam uma cabeça, que cortava galinha pra tomar sangue, né? Tinha um quartinho lá cheio de imagem, que era a imagem deles lá. Na parede tinha um negócio desenhado. Gente, eu não consigo nem explicar. No chão tinha um círculo, assim, que ficava uma cadeira. E aí, gente, por umas 3 vezes, né, quando eu morava nesse barracão, eu ouvia a cadeira dentro do centro se mexer, gente. Eu ouvia. E eu via vulto, sabe? Era muito... Eu não conseguia dormir direito naquele lugar. Só que era o único lugar que minha mãe tinha pra colocar a gente dentro, entendeu? Então não tinha o que fazer. E aí, com isso, a gente morou um bom tempo lá, gente. Se eu não me engano, foi 2 anos, por aí. Se eu não me engano. Não sei se foi isso ou foi menos, sabe? E aí, com isso, a gente ouvia barulho, sabe? A gente ouvia várias coisas. E pra gente tomar banho, e era tudo escuro, só o banheiro que era aceso. Em vez de tomar banho chiquitado daquele centro, sabe? Era coisas que me deixavam assim... Eu sentia a energia. Não sei se vocês conseguem entender. Cada um acredita naquilo que quer. E assim, e comigo... Gente, eu sentia muitas coisas mesmo. Por mais que tivesse desativado, não tava tendo, né, e o trabalho deles ali, só que a energia do lugar ainda continuava, gente. E enfim, né? E também teve outra casa, gente, que foi muito difícil pra mim morar nela, muito mesmo, né? Que eu acho que eu cheguei até a comentar com vocês aqui em um dos vídeos, que era uma casa que não tinha nada mesmo, sabe? Eu acho que eu fui morar nessa casa, né? Eu era adolescente. E aí minha mãe tava passando por um momento muito difícil, né? Só que aí, nessa casa que não tinha nada, foi antes da gente ir pro barracão, tá, gente? Eu esqueci de falar, porque às vezes eu sou meio aleatória, eu vou trocando as coisas, mas espero que vocês estejam entendendo, tá bom? E enfim, né? Minha mãe também uma vez passou por uma situação muito difícil. Foram muitas situações difíceis, gente, que a gente passou quando morava com a minha mãe, tá? Muitas mesmo. E aí a gente teve que ir pra um lugar, gente, pra uma casa. Na verdade não dá nem pra chamar de casa, né? Era só as paredes e o telhado em pé, porque não tinha nada. E aí a gente passou por uma situação muito difícil. E aí uma amiga da minha mãe falou pra ela, né, que tinha essa casa, que ela iria alugar, só que não tava nada pronto ainda. Que quando tivesse pronto ela ia chamar a minha mãe. Só que minha mãe já estava passando por uma situação muito difícil mesmo, sabe? Muito difícil mesmo. De às vezes de não ter nem o que comer, só ter o arroz e o feijão mesmo. E aí, como ela tava nessa situação muito difícil, a gente teve que ir pra esse lugar, né? Não tinha muito o que fazer. E aí, quando a gente chegou, gente, nesse lugar, a casa não tinha nada mesmo. Era apenas uma construção em andamento. Não tinha nada, gente. Nada. E foi muito difícil pra mim morar nessa casa. Muito mesmo, sabe? Porque não... Quando eu falo pra vocês que não tinha nada, é porque não tinha nada mesmo. Não tinha banheiro. Tinha um banheiro construído lá, né? Tudo ajeitadinho. Mas não tinha vaso sanitário, não tinha pia, não tinha nada, gente. Só era lá o negócio do banheiro lá construído, não tinha nem contrapiso na casa. O único lugar dessa casa que tinha contrapiso, que era de 2 cômodos a casa, né? O único lugar que tinha contrapiso era no quarto, porque o resto da casa era tudo em chão mesmo, de terra, de barro, sabe? A gente viveu lá por um bom tempo também, sabe? E nos primeiros dias pra gente fazer nossa necessidade, pra gente tomar banho, minha mãe pegou, foi em alguma construção, achou um piso, né, um azulejo, colocou no chão do banheiro, né, pra gente poder subir em cima quando tomasse banho, pra não melar a gente de barro. E nos primeiros dias a gente fazia mesmo no banheiro a nossa necessidade, a gente fazia no buraquinho, porque o banheiro na casa tinha um buraco, né, que era de pôr sanitário, mas ainda não tinha. Então nos primeiros dias a gente teve que fazer nesse sanitário, né, nas necessidades. E aí dentro da casa também não tinha pia, não tinha água encanada, não tinha nada. Só que no corredor do quintal tinha um tanque que era onde a gente pegava a água, né, no balde, pra fazer comida, pra beber e tudo mais. E aí, como minha mãe tinha a geladeira dela, a gente pegava, enchia as garrafas de água, colocava na geladeira pra poder beber água, né, e tudo mais. E aí, quando a gente ia fazer nossas necessidades nesse buraco, né, gente, a gente pegava o balde de água e jogava no buraco pra poder, né, a necessidade descer. E aí, depois de um tempo, a minha mãe conseguiu comprar o sanitário da casa, colocou o sanitário e colocou uma janelinha no banheiro, porque também não tinha, a gente cobria com pano, colocou a janelinha no banheiro.
No quarto também a gente não tinha janela, era uma lona. Aí depois minha mãe conseguiu, né, negócio de coisa usada, de construção, conseguiu comprar uma janela pro quarto. E, gente, foi muito difícil, sabe, nessa casa, porque não tinha nada pra ter nossas necessidades, sabe, do dia a dia que as pessoas precisam mesmo. Não tinha nada, não tinha sanitário, não tinha pia pra lavar louça, não tinha piso no chão, sabe, não tinha nada. A gente passou por muita dificuldade. E desde ao longo desse tempo, gente, a gente foi passando dificuldade, porque até então, né, minha mãe, gente, não é uma pessoa que tem família grande, sabe? A família da minha mãe é muito pequenininha mesmo. Se eu não me engano, acho que ela só tem 3 primos, assim. Ela é filha única, então pensa. Ela não tendo mãe, né, que a minha avó faleceu. Ela não tendo pai, porque ela nunca conheceu o pai dela, né, era um padrasto dela que cuidava dela, mas que também faleceu. E aí só tem 2 primos, 2 ou 3. Então pensa, ela passou por muita dificuldade. E aí não tinha ninguém que ela pudesse contar de família. Não tinha ninguém mesmo. E aí, gente, por muitas das vezes eu via minha mãe se humilhando, sabe? Pedindo isso, pedindo aquilo pras pessoas. E aí, com isso, meu coração ficava muito dolorido, muito mesmo. E eu queria muito casar. Foi por isso que eu casei nova. Eu casei com 16 anos. Porque eu vi a situação da minha mãe, sabe? Que ela fazia de tudo, fazia ao máximo pra poder sustentar a gente. E, gente, no lugar que minha mãe mora, que é em Bertioga, né, o custo de vida lá é muito alto. Os preços de alimento no supermercado é muito alto. Então, o custo de vida onde ela mora é muito alto, sabe? Então, não tinha como ela ir pra uma casa boa e tudo mais, porque o único suado dinheirinho que ela tinha só dava pra manter aquilo. Entende? Porque no lugar que a gente vivia, o custo de vida era muito alto. E aí, gente, eu me lembro muito bem, né, que, tipo, minha mãe fazia os bicos, às vezes não pegava nem dinheiro, pegava alimento pra gente, né? Aí minha prima também, que assiste aqui o canal, ajudava minha mãe, né? Sempre levava o alimento, sempre levava uma mistura, né, lá na minha casa. E aí eu vendo isso, eu via que minha mãe passava por muita dificuldade. Às vezes eu via minha mãe chorando sozinha, sabe? Pelos cantos, mas, gente, e assim, ela nunca foi na justiça pra pedir nada pro meu pai. Por mais que no meu registro tivesse o nome do meu pai lá, ela nunca teve coragem de ir na justiça pedir, porque ela tinha muito medo, sabe, do meu pai. Porque, gente, meu pai era uma pessoa muito agressiva, né? Hoje em dia ele mudou bastante. Só que quando ele conheceu minha mãe, ele era uma pessoa muito agressiva e tudo mais. Aí minha mãe tinha medo, sabe? Então ela foi criando eu e meu irmão sozinha, assim, empurrando com a barriga mesmo. E aí eu queria muito casar, né? Na verdade eu queria casar, né, pra mostrar pras pessoas que eu não ia ser aquilo que elas falavam, né? Porque assim, como minha mãe, ela era uma mãe sozinha, solteira e tudo mais, né? Eu era uma adolescente, gente, que gostava de sair, de ir pras baladas mesmo, de usar roupa curta, sabe? Coisa de adolescente, que adolescente gosta mesmo, sabe? Bebia e tudo mais, fazia várias coisinhas erradas, sabe? E aí, né, várias pessoas chegavam e falavam pra minha mãe que eu ia ser mulher da vida, que eu ia ter um monte de filho, eu não ia saber quem era o pai. E várias outras coisas, né, gente, que as pessoas falam, né, pras mães solteiras, que os filhos dela, quando crescer, vão ser. Aí falavam do meu irmão também, que meu irmão ia ser preso, que meu irmão ia ser aquilo, ia ser isso, ia ser bandido. No final, isso aconteceu, porque meu irmão hoje em dia tá preso, né, fez coisa errada, foi preso e tudo mais. Mas eu, gente, desde então, eu ouvia aquelas palavras, sabe, que as pessoas jogavam pra mim, que as pessoas lançavam pra mim. E eu pensava comigo, não, eu não quero ser isso, eu não quero ser isso. Então eu me cuidava demais, demais mesmo. E aí quando eu engravidei da Esther, né, que eu tinha 16 anos, engravidei da Esther com 16, ganhei com 17. E aí, gente, foi o deixo pra mim sair da casa da minha mãe. Porque assim, meu esposo também queria muito a gravidez, né? Não foi planejado, mas foi tudo bonito, assim, porque minha esposa queria, não me abandonou, cuidou de minha gravidez inteira. Então era algo que, tipo, as pessoas lançavam ao contrário pra mim, sabe? Falavam que eu ia engravidar, que eu ia ter um monte de filho, não ia saber quem era o pai, que eu não ia ser nada com nada. E não, eu fui totalmente ao contrário, né? Engravidei sim com 16 anos, tive a Esther com 17, mas com 18 anos eu me casei no papel, né? Entrei de noiva na igreja, tudo bonitinho, né? E várias outras coisas, gente. Mas a história da minha vida, assim, depois de casada, se vocês quiserem, eu trago depois, tá bom? É porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. E o intuito de hoje é só contar mesmo, né, um pouquinho das coisas que eu passei quando eu morava com a minha mãe, quando eu era solteira. E enfim, gente,
E aí eu me lembro, né, que eu era adolescente, né, eu via as minhas amigas assim, né, comprando a roupa de Natal, Ano Novo, essas coisas, e eu não tinha dinheiro pra comprar, né, não tinha, minha mãe não tinha como dar pra gente, porque o dinheiro que ela tinha era de alimento, ou a gente fazia o quê? A gente comia, a gente comprava roupa. Então eu me lembro que nos finais de ano, assim, eu sempre procurava algum bico pra me fazer nas praias, porque lá tem muito quiosque, tem muito essas coisas, sabe, em praia. Então eu sempre procurava bico pra me fazer, pra mim poder comprar minha roupinha de final de ano, sabe? Poder passar, pelo menos comprar só o do Natal ou só o do Ano Novo. E aí eu via que minha mãe ficava muito triste, né? Porque eu não poderia dar pra gente. E aí eu via que minha mãe repetia a mesma roupa de Natal e Ano Novo umas 2, 3 vezes, sabe? Porque não tinha como e era muito difícil. Aí eu, às vezes eu não gostava, tinha vergonha de levar as minhas amigas lá em casa e tudo mais, por causa que não era uma casa, né, gente? Acho que tem umas 2, 3 amigas minhas aqui, que quando eu era adolescente, que me acompanham, né? Que já foram na minha casa quando eu morava com a minha mãe e sabem muito bem. Elas podem comentar aqui como que eram, né? Como que era, e eu tinha vergonha. Só as minhas amigas mesmo, de verdade mesmo, eu levava, gente, na minha casa pra conhecer, assim, né? Porque eu não tinha nada também. E aí eu tinha muita vergonha, sabe? Como que é adolescente, né? E foi isso, gente. Foi um pouquinho, assim, da minha história. Eu passei por muita dificuldade, muita mesmo, sabe? Por isso que hoje, tudo que eu tenho, assim, eu gosto de mostrar mesmo. Eu dou valor a cada coisinha que tem na minha casa, cada detalhe. E se hoje, gente, eu persisto muito nos meus sonhos, muito nas coisas que eu quero, assim, pro meu futuro, é por causa disso, entendeu? E porque eu quero também tentar dar uma vida boa pra minha mãe, porque eu sei de tudo que ela passou, né? Quem acompanha aí há um tempo, né, viu o vídeo que eu fui na casa da minha mãe, viu a casinha da minha mãe, viu o cantinho dela, que é alugado, mas é o cantinho que ela vive hoje, né? E ali, gente, pra gente que vê assim de longe, vê que falta muita coisa ali, vê que, né, é uma situação assim muito difícil de se viver. Mas pra minha mãe, gente, ali ela tá no luxo, vocês não entendem. Pra ela, aquelas coisinhas que ela tem, por mais que sejam usadas e tudo mais, que estejam velhas, pra ela é muita coisa, sabe? Porque o que ela passou na vida dela, sabe? De não ter estrutura familiar, da mãe dela ser alcoólatra, de ela viver na rua, de morar em barraca e tudo mais. Então, se hoje se ela vive do jeito que ela tá, pra ela é um luxo. Porque, gente, pra quem viveu indo nos lixões catar as coisas, pra quem morou em barraco, pra quem viveu uma vida muito difícil, né? Vivendo na rua, praticamente, que minha mãe vivia com a minha avó, né? No lugar que ela se encontra hoje é o luxo. Ela mesma fala, eu tenho o arroz e o feijão na minha mesa, né? Que era o que ela não tinha, né? Muitas das vezes na infância dela, ela fala, é o que importa. Então hoje pra ela, do jeito que ela tá vivendo, né? É uma vida muito boa. Por mais que a gente de longe, de fora vê e não ache, mas pra ela pelo que ela viveu, entendeu? Então por isso que hoje, gente, eu tô aqui lutando pelos meus sonhos. Eu tenho certeza, eu tenho muita fé em Deus que um dia eu vou alcançar, né? E vou conseguir realizar o meu sonho, né? Que é de ter as minhas coisinhas. E também um sonho que eu tenho muito grande, muito lindo, que é de dar uma casa pra minha mãe, gente. É o meu sonho maior, assim, sabe? De ter minha casa também e de dar uma casa pra minha mãe, gente. Vai ser, nossa, vai ser um presentaço. Mais pra mim do que pra ela, quando eu conseguir realizar esse sonho, né? De dar uma casinha pra ela, porque eu sei de tudo que ela passou, eu acompanhei muita coisa, né? E eu sei muito bem, né, que minha mãe sofreu e eu tenho certeza que eu vou conseguir realizar esse sonho, gente. E é isso, eu não vou falar muito, assim, da história da minha mãe e tudo mais, porque a história dela é relacionada a ela, né? Muitas das minhas histórias aqui tem relação com a minha mãe, só que tem coisas que eu não posso contar, né, porque é pessoal dela, então não posso ficar falando. Mas enfim, foi alguma dessas coisas que eu vivi, gente. Não tem como falar tudo, senão o vídeo vai ficar enorme. Mas eu espero que vocês tenham entendido, né, um pouquinho da minha história e o porquê de eu expor a minha vida, de eu mostrar isso, de eu mostrar aquilo, de ser essa pessoa que eu sou hoje, né? Porque eu quero, sim, conquistar minhas coisas e eu dou muito valor pras coisas que eu já tenho. Eu vou dar muito mais valor, né, pras coisas que eu vou conquistar, tá bom? E é isso, se vocês quiserem mais histórias, porque eu tenho várias coisas pra me contar, tenho relatos dos meus partos, tenho um parto cesárea, outro normal, tenho muitas coisas, morei com a minha sogra, né, casei na adolescência,
Então várias coisinhas, né, eu posso contar pra vocês, tá bom? Então é isso. Se gostaram de ouvir um pouquinho da minha história, deixa like, comenta, tá bom? Que é muito importante. E me sigam lá no Instagram, meus amores, que vai estar aqui na descrição, porque lá eu posto várias coisinhas, várias mesmo. Então me acompanhem lá, tá bom? Pra vocês ficarem ligadinhos em tudo, tá bom? E é isso, um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores!